Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Pamela Rodrigues, sou analista de RH na Ubuc, e sejam bem-vindos ao nosso Obucast, que é o nosso espaço onde boas histórias, aprendizados e conexões ganham vozes. E a ideia aqui é bem simples: é inspirar, aprender, se conectar, porque quando a gente compartilha conhecimento, todo mundo cresce junto. Então, ajeita os fones de ouvido que o Obucast está no ar. Então, vamos lá, pessoal. A nossa convidada de hoje, ela tem 34 anos, ela é da cidade natal de Uberlândia mesmo. A formação dela é psicologia e ela tem MBA em gestão estratégica de pessoas. Ela tem aproximadamente um ano e meio de e-book, atua na área de recursos humanos e como hobbies, ela gosta muito de praticar crossfit, dança, leitura. E uma curiosidade muito bacana sobre ela, e essa curiosidade eu vou deixar para ela contar para vocês. Bom, Pamela, oi pessoal. Bom, uma curiosidade sobre mim é que eu me tornei escritora nesse último ano e eu acabei fazendo disso um novo jeito de ver o mundo, né? Tanto que muitas vezes eu me pego relendo o meu livro e tenho nele uma referência para minha jornada, para minha trajetória. Que legal. E falando do livro, né, Jéssica, que bacana, temos uma escritora aqui entre nós. O que que te inspirou a escrever um livro, a contar a sua história? Foi, de fato, fazer aí o resumo, né, da sua trajetória profissional? O que que te deu esse start para você, né, que você pensou assim: "Nossa, eu vou escrever um livro e vou contar um pouco da minha história para as pessoas"? Uma outra curiosidade, né, que foi o que de alguma forma me fez escrever, foi chegar à conclusão e perceber que eu me tornei referência em Uhum. desenvolvimento de pessoas, né, que eu me tornei referência em gestão de pessoas, depois de passar boa parte da minha carreira me desenvolvendo sozinha. Uhum. Então eu fui percebendo o quanto, eu era ali, né, uma psicóloga, uma liderança de RH, mas ainda assim eu era uma pessoa que estava em ambientes onde até podia ter ali potencial para me desenvolver, mas isso não acontecia. Era uma Uhum. jornada muito solitária, assim, né. Então eu me percebi me desenvolvendo sozinha. E Uhum. aí eu comecei a olhar para isso e foi quando nasceu o livro que fala, assim, né, de alguma forma dessa minha trajetória, que é solitária, né, mas que diz não só sobre mim, mas sobre muitas pessoas que atuam também, né, no mercado de trabalho. Uhum, entendi, bacana. Pegando o gancho, né, do que você comentou como referência, né, você de fato se tornou essa referência ao longo da sua trajetória, como desenvolvimento de pessoas, né, como psicóloga, como palestrante. E quando a gente fala de potencial, né, até que você citou aí esse potencial, né, como você costuma, né, enxergar isso nas pessoas, além do que aparece nos resultados no dia a dia? Bom, eu percebo, Pamela, que potencial ele não mora só na entrega atual da pessoa, ele Uhum, realmente não é só o resultado. Né. E eu percebo que potencial é aquilo que aparece, no comportamento das uhum. pessoas. Então é a curiosidade do profissional, é a capacidade que o profissional tem de aprender rápido, Uhum, eh, aparece na leitura de um contexto, né, então o quanto a pessoa consegue enxergar além daquilo que tem à volta dela, uhum, aquele comportamento do profissional, quando ele se preocupa, quando ele se coloca como responsável, pelos comportamentos, pelas atitudes dele, né. Então, o uhum, resultado que a gente vê, mostra onde a pessoa chegou. uhum, O potencial mostra até onde ela pode ir, uhum. desde que tenha contexto, né. Porque é importante a gente pensar também que nem todo mundo vai performar sempre no máximo, porque as pessoas não têm as mesmas condições, né, até Sim. isso conecta um pouco com o que eu trago no meu livro. Nem todo mundo tem o mesmo a mesma base, Uhum, então o contexto muda as possibilidades de se explorar o potencial. Então, para além dos resultados no dia a dia, a gente precisa olhar para isso, curiosidade, para capacidade de aprendizado, para o contexto, uhum, né, então acho que é isso que norteia para mim, né, uhum. o que o Bacana. o potencial de alguém.
Uma análise mais geral ali do comportamento do dia a dia mesmo, né, também. Exato, Uhum, exato. bacana. E na prática, Jéssica, o que que significa para você desenvolver pessoas de forma intencional dentro das empresas? Olha, eu acho, primeiro, que isso é extremamente importante, porque acho que desenvolvimento, ele é intencional quando a gente para de esperar que as pessoas se virem sozinhas, que as pessoas se Uhum, desenvolvam sozinhas. Então, para eu desenvolver intencionalmente alguém, primeiro eu preciso ter método. Não dá uhum, para eu improvisar e falar que: "Ah, tô desenvolvendo". Tipo, no dia a dia eu desenvolvo as pessoas, não tem como, eu preciso ter método, eu preciso ter estrutura, eu preciso saber o que e como. E aí isso significa ter clareza nas expectativas. Então, o que que eu legal. espero de um Uhum, profissional? O que que enquanto empresa a gente espera de um profissional? E uhum, isso é desenvolver de forma intencional, né. Passa também por ter conversas com as pessoas, com os profissionais, né. Eu não posso resumir as minhas conversas, o meu diálogo com o meu time a uma avaliação anual e falar uhum, que eu estou desenvolvendo, né. uhum, E aí nesse ponto entra um aspecto que é extremamente importante, que é a liderança. Então uhum, enquanto liderança, eu preciso estar preparado para desenvolver, porque aí eu preciso não adianta eu saber ali, aonde eu quero chegar se eu não sei como. uhum, Se eu mesmo não sei o que que o meu time precisa para se desenvolver, eu vou cobrar o quê, né. uhum, Então eu preciso me preparar, né, a liderança precisa estar preparada para desenvolver e não só para cobrar, né. Porque uhum, muitas vezes a gente fica esperando que as pessoas sejam autossuficientes, né, então a gente verdade. admira e bate palma para isso. Uhum, Mas às vezes isso é uma desculpa para não dar suporte. Então uhum, a gente precisa, direcionar energia para a coisa acontecer. uhum, bacana. É, bacana. E na sua experiência, né, no seu ponto de vista, por que que às vezes muitas pessoas com grande potencial acabam não atingindo a performance esperada? Que vai muito do que você comentou aí na primeira perguntinha, né, analisando os comportamentos, né, a curiosidade, ali as soft skills, né, das pessoas ali no dia a dia, o comportamento no dia a dia. E por que que às vezes pessoas que apresentam bom potencial não atingem a performance esperada naquele momento, naquela função? Olha, são vários os fatores possíveis, tá, Pamela, Uhum. pra que assim, a gente vê muita gente, né: "Nossa, fulano tem um ótimo potencial", e Vê, aí comenta. mas não "Nossa, fulano tem um potencial incrível, gigantesco, mas parece que não vai pra frente". Isso. Para as pessoas performarem, isso não é uma virada de chave, a partir daqui a pessoa começa a performar. Isso é uma construção. E às vezes o próprio ambiente sabota isso. Pensando em porquês, a gente pode falar de falta de direcionamento, Uhum, né? Então, as pessoas, beleza, ela tem um ótimo potencial, mas não sabe o que é esperado dela, ela não sabe. eh, eu conheço a trajetória, mas eu não mostro, né, para as pessoas, então falta de direcionamento é uma das coisas. Outro que infelizmente acontece, falta de feedback, né, ou uhum, feedbacks muito confusos, né, então, ao mesmo tempo que eu valido um determinado comportamento, uma determinada entrega, eu começo a cobrar o contrário daquilo ali. Metas que mudam sem muita explicação, então: "Ah, espera isso. Não, agora isso aqui já não faz sentido, vai por esse outro caminho". Mais uma vez, de novo, a liderança. uhum, Né. Então, às vezes, eu tenho ali pessoas, profissionais com potenciais, gigantescos, mas eu tenho uma liderança que não sabe formar, e aí que talvez está tão perdida quanto. E o ambiente também, acho que para citar alguns, né, o uhum, ambiente entra também como um fator que pode, sabotar uhum, a performance de um profissional, porque às vezes se eu tenho um ambiente muito inseguro emocionalmente, um ambiente que ao invés de, validar esse crescimento, essa performance, é um ambiente que inibe, uhum. então seria basicamente isso. Bacana. Concordo. É bacana. Você tem
traz, né, nos seus exemplos, muito o papel da liderança também nesse desenvolvimento, né? E de fato é muito importante ali os líderes analisarem, fornecerem feedback, pontuarem, certificarem, tomarem nota, né, de que aquela informação foi passada, aquela expectativa foi alinhada, ter um retorno, né, com base em métodos, enfim, vários exemplos aqui que você já citou. Agora, olhando aqui mais para a parte do RH mesmo, né, da divisão de recursos humanos. Como que você acha que o RH pode conectar esse desenvolvimento individual das pessoas com as estratégias e objetivos do negócio? Pode parecer muito óbvio, mas a gente sabe que na prática, né, até analisando experiências profissionais, a gente sabe que isso não é tão antigo. Essa questão de o RH ser estratégico, né, RH caminhar junto com os objetivos do negócio, é até recente esse estudo, né, esses exemplos, né, que a gente tem trazido, ultimamente. E aí, na sua visão, como que o setor, né, de recursos humanos pode conectar essas estratégias de desenvolvimento com os objetivos de fato da empresa mesmo? Olha, acho que a primeira coisa é ele exatamente conhecer esses objetivos. Uhum. Conhecer, essa coisa do RH estratégico, né, acabou, né, virando quase que um chavão, né. "Ah, o Sim. RH tem que ser estratégico, o RH tem que É. ser Porque estratégico", não tá. era, agora precisa passar a ser, pessoal, né. É, Sair do departamento pessoal e vamos ser estratégicos agora. exato. E aí a questão é: "Tá, beleza, precisamos, mas como? Qual que é a estratégia, né?". Então o RH precisa conhecer a estratégia do negócio, e aí pensando nesse desenvolvimento, né, em apoiar esse desenvolvimento das pessoas, é não ficar desenvolvendo pessoa no vazio, Uhum, né. Então assim, ter ações, assim como, a gente pensa ali quando a gente olha para indicadores, né, tem que ter uma razão de ser, né, tem um uhum, porquê para eu estar olhando para isso. O aspecto de desenvolvimento também. Eu uhum, não posso simplesmente falar assim: "Ah, eu vou desenvolver, sei lá, vou fazer um conteúdo aqui sobre comunicação". Tá, mas é uma dor uhum, do negócio? Isso é uma questão para a gente, né? As ações, elas precisam ser intencionais. Assim como a gente falou anteriormente, né, sobre, fazer o desenvolvimento de forma intencional, uhum, o RH também precisa se preocupar com isso. Então, toda ação ali de desenvolvimento que a gente vai fazer, precisa primeiro entender qual que é o problema do negócio que uhum, essa ação vai resolver, né. Se eu estou falando de competência estratégica, se eu estou falando de comportamento, qual que é a estratégia, qual que é a competência, qual que é a habilidade que eu vou trabalhar? E uhum, aí volta na pergunta anterior, e onde e qual dor que essa competência vai resolver? Que problema que ela vai resolver, do negócio, né. uhum, Porque muitas vezes a gente, e aí talvez até por isso, quando a gente desenvolve, assim, meio no vazio, né, uhum. para falar que tá Tem a estratégia fazendo, certa, né, sem isso. estratégia certa, as pessoas enxergam o desenvolvimento como custo. "Ai, Hum, nossa, isso aqui só vai onerar verdade. o processo, isso aqui só vai trazer gasto pra gente". E aí, quando a gente conecta de forma estratégica, isso passa a fazer parte do negócio. Uhum, Por mais que entre ali no subjetivo, se tá conectado com a estratégia, passa a fazer parte do que é palpável dentro do negócio. A gente uhum, se posiciona de uma forma consciente e não só operacional. Eu deixo de só fechar folha, apertar parafuso ou dar treinamento para as pessoas falarem que existe e passa a fazer as coisas de uma forma mais consciente. uhum. Bacana, legal. Você até citou algumas práticas, né, também aí de desenvolvimento mesmo, por exemplo, o feedback da avaliação de desempenho, que aí vem junto com o plano de desenvolvimento individual também, né, que normalmente o RH faz aí em parceria com a liderança mesmo. Além dessas práticas, Jéssica, você já ouviu falar de alguma outra prática, né, ou algum outro método que você já ouviu funcionar de verdade para gerar essa mudança de comportamento, barra resultados, né, das pessoas? Olha, acho que a principal, na minha percepção, é o feedback.
Uhum. né? Não tem como eu falar de desenvolvimento sem falar de feedback. Uhum. Esses feedbacks, eles precisam ser contínuos, sabe? Não pode ser uma coisa, Uma uma vez ao ação que, ano e pronto. né? Não tem como. Então tem que ser contínuo, tem que Uhum. ser específico, tem que ser claro. As pessoas precisam saber de fato o que elas precisam melhorar. E aí, feito o feedback, né? Passar dessa parte, entra o desenvolver mesmo. Então, criar planos, estratégias de desenvolvimento simples, sabe? Sem querer ficar Uhum. inventando a roda, sem querer criar coisas mirabolantes que no final das contas as pessoas não vão fazer, Perfeito. Uhum. né? Mentorias, muitas vezes a gente consegue eh, se apoiar, né, em processos até internos de mentoria, Uhum. ou a própria pessoa, o próprio profissional consegue buscar isso, né, ali a nível pessoal, mas fazer isso de uma forma minimamente estruturada. Uhum. Existe meta, que é o famoso, as pessoas precisam saber o que que é esperado e aonde que se espera chegar. E aí ter a meta, ter o objetivo e ter acompanhamento, né, para a coisa Uhum. não se Se perder. perder. E aí puxando de novo a responsabilidade para a liderança, Uhum. mas agora num sentido de que o líder também precisa ser avaliado nessa Hum. capacidade de desenvolver pessoas. Então eu também preciso conseguir mapear se a minha liderança está conseguindo e está preparada para desenvolver. Uhum. Sabe? Então, olhar para o papel da liderança, mas também entendendo a liderança como alguém que está num processo de desenvolvimento. Um ser humano ali também que precisa desse desenvolvimento, né. Exatamente, exatamente. Então, assim, Concordo. quando ninguém te ajuda, quando ninguém está ali para te desenvolver, você vai aprender. As Uhum. pessoas vão conseguir. Mas quando a gente tem alguém direcionando, isso acontece de uma forma mais rápida. Com certeza. Ok. Bem legal. E para fechar, Jéssica, que dica você daria para as empresas que querem sair, né, do discurso e investir de fato, né, em práticas reais, né, plataformas, você citou vários exemplos aqui muito efetivos, né, que a gente consegue aí mensurar e acompanhar o desenvolvimento das pessoas na prática e o resultado disso também, né, no que se trata nesse desenvolvimento intencional de pessoas. São dicas gerais mesmo, né, que você fornece aí para as empresas que às vezes nunca teve esse processo bem definido, ou tem um processo que hoje não gera tanto resultado, ou que não tem tanta visibilidade, né, porque de fato, desenvolver as pessoas para resultados aí é importante, né, é um tema muito impacta diretamente os resultados, né, a empresa precisa aí de bons resultados e quem leva esses resultados são as pessoas, então ter práticas de desenvolvimento, efetivas de pessoas é importante aí para as empresas. Então como dicas, o que que você daria aí para as empresas? Olha, acho que a primeira coisa para as empresas é a escolha. Então, é escolher desenvolver de verdade. Porque uma coisa que a gente precisa saber é que dá trabalho, né? Uhum, É muito mais fácil deixar as pessoas irem só entregando e só fazendo e não ter que assumir a parte que nos cabe nesse processo. Então é uhum, escolher desenvolver de verdade. E aí sabendo que isso vai exigir tempo, que vai exigir que a gente olhe para os mecanismos que a gente tem internamente de crescimento, né? O que que a gente valoriza, o que que a gente inibe de comportamento, uhum, eh, mais uma vez a liderança. Então essa uhum, a dica é que os líderes, eles olhem mais, se conectem na verdade, né, pra primeiro com o humano e depois com a performance, para eu conseguir ter mais performance. Acho que eu uhum, preciso entender o funcionamento das pessoas que estão comigo, para eu conseguir extrair delas o melhor, sabe, extrair delas o melhor, do potencial de cada um, né. Porque aí para as pessoas conseguirem, né, se desenvolver, elas precisam se sentir seguras, elas precisam ter algum nível de autonomia, né. Eu vou conseguir ver isso não aparece nos números, mas começa em comportamento. Então eu preciso começar a olhar para comportamento de uma forma intencional. Então isso passa por uma escolha consciente. Então, sair do discurso e ir para a prática espera aí, vamos escolher primeiro, de verdade desenvolver as pessoas, né, uhum, para transformar resultado, sim, mas para trabalhar comportamento, que é o que gera resultado. uhum.
Ah, que legal. Muito bacana, Jéssica, muito bacana. Já caminhando aqui para o final, né? Eu quero te agradecer por compartilhar tanta experiência, né, visão e prática com a gente. Foi uma conversa extremamente rica e tenho certeza que vai gerar muitas reflexões, né, para quem nos ouve, para quem tem nos acompanhado. Então, muito obrigada por fazer parte aí desse episódio. Bom, só quero te agradecer, Pamela, pelo convite, né? Espero que faça sentido aí para a turma, que as pessoas consigam encontrar caminhos aí para se desenvolver e para desenvolver as pessoas aí que estão nos seus times também. Show de bola, Jéssica. Muito obrigada. Pessoal, muito obrigada para quem nos acompanhou até agora e até o próximo episódio. Tchau, tchau.